As ilustrações e mensagens do pastor João Ribe Palharim têm ultrapassado as fronteiras. Ouça o que Deus está fazendo na Guiana Francesa. Rádio Pão da Vida e Rádio Missão Pioneira, Cayenne, na Guiana Francesa. E estamos aqui com essa bênção, pastor João Ribe Palharim, que vai estar falando com os ouvintes da Rádio Pão da Vida em Ubatuba, Caraguá, Ilhabela, São Sebastião e também na Guiana Francesa. Pastor João Ribe Palharim, nosso grande parceiro de muitos anos. Pastor Walter, em primeiro lugar, quero dar os parabéns para a Rádio Pão da Vida, que está completando 5 anos. E muito sucesso, muito crescimento, audiência crescendo cada vez mais. Parabéns, porque você é um batalhador, você Obrigado, é aquele pastor. Homem que cria, é impelido pelo Espírito Santo e concretiza tudo. E é um homem usado por Deus mesmo, eu sou testemunha disso. Obrigado, na pastor. Primeira vez que a gente se encontrou no estacionamento da Paz e Vida, e eu olhei para ele e eu dei um abraço nele, já fui com a cara dele, já fui levando ele para dentro. E ele tinha subido a serra dizendo, será que eu vou conhecer o pastor Palharim? Será que ele vai me atender? Foi a primeira pessoa que eu vi na igreja e já fui pegando ele pelo braço, fui levando ele para dentro e a gente fez uma amizade aí. E já tem 5 ou 4 anos isso, Walter? Quase 5 anos, pastor. Quase 5, né? Foi no início da rádio. E esse era o sinal que eu havia pedido para Deus se essa parceria seria abençoada. Que o primeiro a me atender na igreja seria o senhor, porque seria a última coisa que alguém poderia imaginar. Que eu chegaria lá e a primeira pessoa que falaria comigo seria o senhor. O senhor me atendeu no meio do estacionamento. O que você está fazendo aí? O que você procura? E você vê que ele fez uma prova com Deus, né? Feito Gideão dos dias atuais. Ele fez prova com Deus. A primeira pessoa que ia falar, meu Deus, se esse projeto é do Senhor, tem que ser o pastor João Ribe. Olha, naquele dia que eu encontrei com o Walter, no estacionamento da igreja, foi realmente esporádico. Dificilmente eu estaria ali naquele horário, viu, Walter? Eu sei, o senhor estava gravando no estúdio. Foi um encontro marcado pelo Espírito Santo, porque não era a minha rotina estar ali naquele momento e exatamente no estacionamento, encontrando com você de primeira mão. E Deus confirmou então para você o propósito da Rádio Pão da Vida. Glória e que agora já está na Guiana Francesa. Quero mandar um abraço grande para todos os ouvintes da Guiana Francesa. Assim que Deus preparar, eu irei aí, viu? Se irei Deus quiser, em nome de Jesus. Pastor, hoje eu abro mão das perguntas e gostaria que o pessoal da Guiana Francesa, a Rúbia Azevedo, a Daiane, fizesse as perguntas para o senhor. Pois não, estou à disposição. Primeiro eu quero dizer que é uma honra para nós receber assim sua figura. Quando nós estivemos ali no stand e vimos os livros que estão aí à disposição, eu fiquei pensando, ai meu Deus, queria tanto encontrar com esse pastor, que ele é tão abençoado e Deus deu essa oportunidade, né? Glória a Deus. E olha, eu quero te dizer que as suas mensagens são muito ouvidas, as suas ilustrações são realmente do reino de Deus. Glória a Deus. E eu queria saber de onde vem essa inspiração. Porque são histórias assim, reais, nossa, são histórias assim, né, Walter? Deus deu o dom a ele de transformar o dia a dia nosso, dentro da palavra, numa mensagem que toca os nossos corações. Eu só posso ver como dom mesmo, porque às vezes eu estou escutando no rádio, coincide, né, de eu estar dirigindo e estou ouvindo, e como são mais de 1000 ilustrações diferentes, muitas eu nem me lembro do final da história. Eu mesmo gravei, Walter, e eu fico pensando, poxa, mas como é que essa história termina? Aí eu fico ouvindo como um ouvinte ouve, né? E me emocionando. E quando entra num túnel e a rádio desaparece o sinal, aí dá desespero, né? Você está no finalzinho da história e o carro entra num túnel, numa área de sombra e some o sinal da rádio. Meu Deus, e agora? Como é que termina essa história? Porque são muitas ilustrações do reino de Deus. E eu comecei a fazer esse trabalho de gravar as histórias. Foi até de uma maneira bem acidental, como tudo que é do reino de Deus. São coisas não planejadas pelo homem. Um dia eu estava fazendo um programa ao vivo numa rádio chamada Morada do Sol. Era o meu início de rádio. Eu não sabia nem o que falar direito. Região de Araraquara ali, não? A Rádio Morada do Sol, que fica na Granja Julieta, em Santo Amaro. Ah, Santo Amaro. Mas eles têm também na região de Araraquara, certo, né? Então eu tive um programa lá, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu tive o meu primeiro programa de rádio.
Eu não sabia o que fazer e contei uma história. Nem chamava ilustração, eu contei uma história, né? E o sonoplasta que estava do outro lado, o Walter sabe disso, ele é um pouco mais velho que vocês e eu também. Então, antigamente, a sonoplastia era feita ao vivo com LPs, aqueles discos enormes de vinil. E ele, ouvindo eu contar a história ao vivo, ele começou a fazer música de suspense, música de alegria, e ruído de porta, e barulhos, né? Um sonoplasta que improvisou tudo na hora, o nome dele é Adelino. Aí quando eu contei aquela história, foi a primeira que eu contei, eu falei, puxa Adelino, eu gostei, hein? Amanhã eu vou arrumar outra historinha para contar. No começo nem chamava ilustração do Reino de Deus. Depois o Senhor foi me dando os detalhes, e isso virou um ritmo. E eu fui fazendo, por isso que hoje tem mais de 1.200 ilustrações gravadas, né? O acervo cresceu. A mesma coisa com relação às pregações. Um dia, o Espírito Santo me mandou gravar as pregações, mas eu não tinha nem onde colocar essas pregações. Chamei lá um rapaz, na época se gravava com aquelas fitas cassete, Walter. Era bem rudimentar, não tinha nem aparelho de MD. Hoje nem MD existe mais, né? Já mudou tudo. Hoje é tudo no computador. Mas naquela época era com fita cassete. Eu falei, tudo que eu pregar, grava, por favor. Para quê, pastor? Não sei, um dia Deus vai usar, não sei para quê, mas um dia Ele vai usar. E eu comecei a gravar as pregações, então hoje tem mais de 1.000 pregações diferentes também, sobre os mais variados temas, e todas sempre têm em comum um assunto, Jesus Cristo como único Salvador, né? Porque a minha chamada é de evangelista. Eu sou um evangelista, eu tenho paixão por ganhar almas, eu tenho paixão de conduzir a mensagem até o momento do apelo e aí perguntar no final, quem quer entregar a vida para Jesus agora? É só você levantar a sua mão, eu te ajudo. Aí a pessoa vem e entrega a vida para Jesus e isso tem feito uma grande colheita em toda parte. Quantas vezes, pastor, tenho vontade de aceitar, levantar e... Estou sendo sincero, eu quero aceitar de novo. Às vezes chora, né, Walter? Vou reconfirmar aqui. Não, às vezes você ouve a pregação, você se emociona tanto que você chora. Verdade. Às vezes é uma palavra que fala com você de um momento tão próprio, uma coisa tão particular. Olha, Rúbia, né? Rúbia. Deixa eu mandar de novo um abraço para o povo da Guiana Francesa. Aqui é o pastor João Ribe Palharim. Eu estou aqui falando com a Rubi e com a Daiane. Estou muito contente, sabendo que o Walter está colocando a gente aí na Guiana. Deixa eu falar uma coisa. Eu, uma vez, em Curitiba, uma mulher empresária, que era de religiões ocultas, essas coisas todas, ela havia enriquecido. Ficou muito rica, mas isso não é ilustração, isso é fato real. Olha só. E ela comprou uma cobertura, tomava uísque direto, aquela vida social intensa, né? Mas o diabo não dá nada para ninguém, você sabe disso. Claro. E ela perdeu tudo. O diabo não dá porque ele não tem, né? Ele ofereceu pedra para Jesus porque ele não tem pão para dar, não é? Então, ela perdeu tudo e entrou em desespero. Era incrédula, pelo contrário, só acreditava nas coisas das trevas, não nas coisas de Deus. Odiava o evangelho, odiava os evangélicos. E ela ficou, assim, deprimida e completamente surtada. E o diabo mandou um secretário falar com ela. O rapaz chegou e falou assim, você seria capaz de matar alguém que você nem conhece e depois dar um tiro na sua cabeça? Ela falou, sim, eu teria coragem. Então faça isso, para que você vai continuar vivendo? Vai para a rua, mata alguém e depois se mata. Olha, aí ela falou, é isso mesmo. Eu vou pegar uma arma, eu vou sair agora aqui na rua em Curitiba, vou dar um tiro em alguém que eu nem conheço, vou matar uma pessoa e depois vou dar um tiro na minha cabeça. E ela arrumou um revólver, carregou a arma e na cobertura ela começou a beber uísque para criar coragem. Aí ela falou, deixa eu ouvir uma música também. Ouvir uma música para criar coragem, para me embalar. E tomando uísque, aí ela ligou o rádio pelo controle remoto, né? E ao invés de cair em músicas do mundo que ela queria ouvir, caiu numa pregação que eu estava fazendo numa rádio lá em Curitiba. Aí ela falou, quem que colocou essa rádio de pobre aí, com essas mensagens de crente para ouvir? E pegou o controle remoto e atirou na rádio. Eu não quero ouvir isso. O que esse pastor pensa que é?
Ele não sabe da minha vida, o que ele está falando aí? Aí na pregação, que não é ao vivo, é gravada, na pregação, a palavra saiu assim: eu não conheço a tua vida, mas eu sei de alguém que te conhece em todos os detalhes. Glória a Deus. Você conhece coisa nenhuma. Ela começou a conversar com o rádio, né? Ela começou a conversar com o rádio. Aí, o Walter, escuta, é sério isso, ela deu testemunho. A pregação no rádio fala assim para ela: quem que você pensa que é para pegar uma arma, sair na rua, matar uma pessoa que você nem conhece e depois dar um tiro na própria cabeça? Você acha que você tem o direito de fazer isso? Aí ela surtou. Aí ela começou a chorar. Começou a discutir com o rádio. E tudo que ela falava, a pregação respondia. Aí a mulher se converteu, largou a arma, procurou a paz e vida lá em Curitiba, se entregou para Jesus, se libertou da feitiçaria, dos pensamentos de suicídio.